Paz do Senhor, igreja. Vou fazer igual o presbítero Claudemir Cabral faz, né? Eu escutei, pastor, talvez chegou nem nessas classes. Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Ser crente, né, igreja? Ser crente é um desafio. É um desafio ser crente. Estava aqui sentado e meditando na igreja, porque assim é muito mais fácil a gente ser lá de fora, né? Porque é muito mais acessível as coisas lá fora. E para a gente ter uma rotina de oração, de igreja e membresia, isso exige algumas renúncias da gente lá fora. Só que essas renúncias, elas pesam na nossa carne. Então, se torna um desafio, às vezes, a gente abrir mão de algumas coisas que a gente faz para estar aqui voando e celebrando a vida em comunhão, em igreja, como igreja. Então é um desafio então. E assim, resta-nos a gente tem que agradecer, de certa forma, pela oportunidade e a graça da gente estar aqui, de vocês estarem aqui. E quem está aqui, a gente tem que agradecer, porque foi um desafio que foi vencido. E muito nos alegra, né, igreja, nesse momento que a gente vê a Flavinha aqui, né, louvando a Deus. E tudo tem um começo, né, igreja? Ela está dando os seus primeiros passos no Evangelho, está experimentando uma porção da graça, e que, né, ela definitivamente se insira nesse caminho, e que nada nem ninguém venha desviá-la. Como eu disse, o mundo oferece tantos manjares, tantas coisas atrativas que o mundo nos oferece. Em algum momento da caminhada dela, ela vai titubear, ela vai balançar, ela vai mais instruir a criança no caminho que ela tem que andar. Quando ela crescer, ela vai ter uma base sólida. E eu estava ouvindo ela cantar ali, louvando ao Senhor, e Lucas 18, no versículo 15, Jesus abençoa as crianças. E ele diz assim: traziam-lhe também as crianças para que ele tocasse nelas. Os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Jesus, porém, chamando-as para si, disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçam, pois dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Aqui Jesus dá um recado bem claro sobre a gente aceitar Jesus com o nosso coração puro, sem dúvidas, sem receio. Ele nos refere a gente ser criança na infantilidade, mas na inocência, e termos um coração limpo, e aceitá-lo ele com genuína verdade, não aceitá-lo porque faz parte de um movimento social que de repente agora você está inserido. Não, mas aceitá-lo de verdade. Aceitá-lo de verdade. Então, eu me alegro de estar aqui mais uma vez, depois de mais de um mês que eu não trazia a palavra, e eu me alegro de estar aqui. E de antemão já mando um salve para quem vai ouvir essa palavra, talvez alguns da igreja aqui nem tanto, mas para as pessoas que eu vou encaminhar,
e que são várias as pessoas que eu encaminho, a todos os professores que vão ouvir essa palavra, a todos os alunos que vão ouvir essa palavra, né, que Deus possa encontrar guarida no coração de vocês, que vocês possam ter um tempo de meditação com o que vai ser dito aqui, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Igreja, tenta fazer uma reflexão comigo, cada um de vocês aqui. Se fosse para me perguntar, de repente dar uma oportunidade para cada um, para dar um testemunho. Eu tenho certeza que todos têm um testemunho. Todos, sim, são. A criança até o mais ancião. Teria muitas coisas para falar acerca do que Deus já fez. De repente, se você fazer um paralelo aí com a tua vida pretérita em 15, 20 anos passados, há 30 anos passados, você vai ver da onde Deus te tirou e da onde Deus te colocou. Então todos nós aqui somos testemunhas vivos. Talvez alguns tiveram a oportunidade de estar na igreja na terça-feira, ver a administração da Jacqueline Arnett, não está aqui por, enfim. E talvez alguns que não estiveram lá no culto tiveram a oportunidade de ouvir a administração e perceberam que aquela palavra, ela foi em tom de testemunho, em que ela relatou situações da vida dela que literalmente ela ficou no fundo do poço, mas Deus tirou ela do cativeiro. Depois de muitos anos de sofrimento, e Deus foi lá e tirou e mudou e restaurou e permitiu que ela começasse a viver a plenitude. A plenitude no sentido de ter acesso às coisas do céu, de alcançar as coisas sobrenaturais do céu. Então, todos nós aqui somos testemunhas. Acontece que quando se conta o testemunho, seja eu ou qualquer um de aqui, às vezes os ouvintes não dão, de repente, assim, a devida atenção no sentido de assimilar aquela informação, porque, às vezes é um testemunho que ele se torna repetitivo. Às vezes a pessoa tem o hábito de chegar aqui, Deus fez isso comigo, de repente alguém pensa, eu já sei disso. Eu já sei por que a pessoa fala uma vez, mas eu já sei disso. E às vezes aquele testemunho ele não alcança a todos como deveria alcançar. Porque afinal de contas não foi comigo. E às vezes as pessoas falam e a gente não dá a devida atenção. Mas eu digo que todos somos um testemunho e todos temos testemunho. Inclusive eu tenho muitos e tantos testemunhos. Falo recorrentemente, talvez todos que estão aqui, e todos sim, já ouviram tantas vezes eu falar que, assim, talvez uma das pessoas mais improváveis de estar aqui, de repente gastando tempo para falar sobre Deus, talvez seria a pessoa mais improvável que de repente vocês poderiam ver. Mas eu estou aqui. É assim, uma vida que mudou radicalmente do que eu fazia, do que eu era, do que eu sou, do que eu faço. Algo assim sem precedentes. E hoje eu tenho uma profissão, todos sabem aqui, eu sou professor, muito, pelo incentivo da minha esposa, por causa dela, por ela, que eu sou o que sou, faço o que eu faço, não tenho o que eu tenho. Por ela, porque Deus colocou ela como um instrumento, O instrumento aqui na terra foi ela achou esse meninão aqui, de aparência duvidosa, de beleza duvidosa, mas achou esse menino aí, e a vida, assim, ela tem, são coisas que, como a palavra diz, cara, a pessoa ela vem atrás da gente às vezes, Claro que a gente ora, claro que a gente pede, mas sim, as coisas acontecem na nossa vida, sabe? Eu tinha algumas ambições profissionais acerca de trabalhos
que eu queria expandir o meu tempo, meu vínculo em relação à quantidade de aulas em escolas, e não tinha como, era improvável os cenários para que isso ocorresse. E eu orando de uma forma miraculosa, uma pessoa fez alguma coisa, ela saiu e essas aulas eram para mim. Nossa, glória a Deus por isso. E eu orando por uma situação numa outra cidade que eu trabalho, em Itaiópolis, e orando por essa situação, Deus, tirar certo, né? Ajeitar minha carga horária aqui, pá. Uma professora pediu mesa de oração. E as aulas delas eu vou pegar o que. Então, assim, é pela oração. Eu não fiz nada, eu não precisei ir lá falar nada. Muda, tira. Não. De uma forma sobrenatural, Deus foi lá e fez. E aí alguém falou, professor, mas é melhor, vai ter um concurso aqui em Itaiópolis, professor, e alguém da Secretaria da Educação falou para mim, professor, você sabe que aqui em Itaiópolis as coisas às vezes são bem instáveis com relação à legislação, à leis, e de repente é interessante que você preste esse concurso, porque se você passar nesse concurso, você pode também ter mais uma carta na tua manga para você conseguir essas aulas. E eu prestei o concurso e eu fiquei em primeiro lugar. E assim, talvez alguns pensem assim, meu Deus, esse cara fica se achando. Meu Deus, é um milagre. A gente sabe que quando a gente tem uma conversa entre irmãos da família, a gente tem mais liberdade para conversar as coisas, né? Então, depois a gente cresceu junto e conhece a verdade das realidades que a gente viveu. E a gente tem um grupo também com os meus irmãos, eu tenho um grupo. E quando a gente estava comentando essa notícia, dessa conquista, a gente começou a rir, porque eles começaram a falar, meu Deus, como é que pode? Pensaram se eu era até meio, não sei se a gente pode falar essa palavra, por ser mais suave. Pensaram que eu era até meio, faltava um espinho, porque a lenda diz que eu já era grandinho e eu não falava, a não ser uma palavra, eu. Isso aí é só eu. Faça assim, eu. Faça eu. Tipo assim, eu lembro com clareza, que chegavam pessoas em casa e eu me escondia. Lembro com muita clareza que eu entrava debaixo da cama. Para mim não tem contato social, visual, para mim não precisa falar. Na escola eu tinha uma dificuldade tremenda para apresentar trabalhos, eu não ia. Se fosse para apresentar, eu não ia. Ficava sem nota, mas eu não ia. Mas como que eu estou aqui hoje? Sabe que a gente não tem uma outra definição do ser milagre. Não tem. Não existe. O fato de eu estar aqui, de eu ter a condição de repente fazer com que pessoas me escutem por um momento, é algo assim sobrenatural. E a palavra que eu vou trazer hoje vai falar sobre isso, sobre Deus mudar cenários improváveis. E a Bíblia é recheada de testemunhos, do início ao fim dela. A Bíblia é recheada de testemunhos, de pessoas que tinham uma instabilidade na vida e que de repente a vida delas vira de ponta cabeça e elas perdem membros da família, e elas perdem bens, perdem tudo, mas pela sua persistência com Deus, pela sua intimidade com Deus, Deus repõe tudo e renova e restitui todo o cenário, muito mais até do que antes. E a Bíblia vem lá de Gênesis até o Apocalipse, e ela vem falando de personagens que tiveram essas experiências, sabe? E uma das que eu vou falar é, se não, uma das mais conhecidas que tem na Bíblia.
O que a igreja já ouviu falar de um homem chamado José? José do Egito. A história desse homem é uma história fortíssima. Fortíssima. Um homem assim que foi vendido pelos seus irmãos. Imagine que cenário, igreja, em que uma família, de certo ponto, abastada. Seu pai Jacó, vamos falar sobre ele também daqui a pouco. Seu pai Jacó, ele teve também, pela graça de Deus, a condição de formar um patrimônio considerável. Então, eles eram uma família que tinha bens. E eram bastante irmãos. Mas a Bíblia diz que era justamente o mais novo, José, que tinha uma relação com Deus mais próxima. E ele tinha algumas habilidades, alguns dons, inclusive para interpretar sonhos. Além de tê-los, obviamente. E ele sonhou algumas vezes que ele via ramos de algum tipo de cultivo que eles faziam. E aqueles peixes daquele cultivo, ele, no sonho, ele dizia que um peixe daquele estava de pé. E que outros peixes daquele cultivo se curvavam para esse primeiro. E aí os seus irmãos falavam: cara, você está ficando louco, cara. Você acha que nós, seus irmãos mais velhos, vamos se curvar a você? E ele tem um outro sonho, em que o sol, a lua, se inclinam também para ele. E o pai dele, Jacó, falou: cara, você está meio paranoico, cara, porque você acha que eu, Jacó, e a sua mãe Raquel, vamos nos inclinar para você? O que você está pensando? Eu acho que você está fora da casinha. Mas mesmo assim, José era o filho mais querido. E isso despertava a inveja dos seus outros irmãos. E a palavra vai dizer que eles têm uma ideia, no mínimo, funcionado pelo maligno, de dar um jeito de descartar o irmão mais novo. A Bíblia diz que ele joga o José numa cisterna e depois o vende para uma caravana de midianitas. Algumas traduções vão falar sobre os ismaelitas que estavam passando. Esses, por sua vez, vão comprar ele e vão revender José para um homem chamado Potifar. E isso lá no Egito já. José é escravizado e levado para o Egito. Nessa altura, ele deveria ter em torno dos 17 anos. Já era um jovem, já tinha uma certa maturidade. E ele era um pastor, né? Ele tinha algumas habilidades também. E ele vai ficar na casa de Potifar e ele vai ser acusado de ter atentado contra a mulher de Potifar. A Bíblia não fala o nome dessa mulher, mas algumas traduções aí dizem que o nome dela, inclusive uma tradução islâmica, vai se referir ao nome dela como Zuleika, mas a Bíblia não fala o nome dela. E isso vai fazer com que José vá preso. E lá na prisão, a Bíblia diz em algum momento que ele vai estar na masmorra, lá na prisão ele tem uma oportunidade de mostrar esse dom que ele tem de interpretar sonhos, onde você vai ter um copeiro e um padeiro que vão estar presos com ele. A Bíblia diz que esse copeiro e esse padeiro, eles vão de alguma forma entristecer o faraó, e o faraó manda prendê-los, justamente onde José estava. E eles têm um sonho na mesma noite, que o copeiro diz que o sonho que ele tinha é que por 3 dias ou 3 semanas, algo desse sentido, e eles pegaram a uva e davam para o faraó tomar o suco da uva. E o padeiro teve um sonho que frutas apodreciam e aves iam comer essas frutas. E aí
José ele vai interpretar esse sonho. Ele fala: o teu sonho aí, copeiro, que você disse que as pontas que você amassa a uva, que você amassa aí o vinho que sai e você dá para o farol tomar, e esse tempo de 3 semanas, eu não me lembro, 3 meses, não lembro, e esse na verdade são 3 dias. Então daqui 3 dias você vai ser restituído ao cargo que você fazia. E você, copeiro, que você viu essas plantas serem comidas por aves, é você que vai ser executado. Daqui a 3 dias você vai ser executado. E as plantas e as aves que você viu que estão sendo queimadas, comidas, é você mesmo. As aves comerem a você, e de fato isso vai ocorrer. E José vai falar para esse copeiro: lembra de mim. A hora que você voltar lá com o faraó, lembra de mim. E o tempo vai passar, a Bíblia diz que 2 anos depois, o faraó vai ter um sonho. Vai sonhar com as vacas, algumas vacas, que tinham vacas ali, 7 vacas gordas e 7 vacas miúdas, e aí de repente as vacas miúdas vão comer as vacas gordas, e esse sonho também, ele chama os adivinhadores lá para ele tentar decifrar o sonho, e ninguém consegue, e aí o copeiro lembra de José: José, você vem aqui e de repente você vai interpretar esse sonho. E a Bíblia diz que José vai até lá e interpreta o sonho e fala: essas vacas aí que você viu, essas vacas fartas são 7 anos de bonança, e as vacas magras serão 7 anos que você vai ver de seca. E aí José vai falar: eu sugiro a vocês que vocês contratem alguém que tenha uma capacidade de articular, de gerência, e dê conta de vocês administrarem essa fartura de colheita para que vocês não tenham falta depois. E aí o faraó olha para José: você é o cara para fazer isso. E a Bíblia diz então que o José vai ser alçado, promovido ao status de governador. E a Bíblia vai falar que isso já ele tinha em torno de 25 anos quando isso vai ocorrer, quando ele vai ser já promovido ao status de governador. E a Bíblia vai falar que a seca chega, aquele momento de escassez chega, e os irmãos de José vão para lá para comprar os grãos ali, para sobreviver, para ter o que comer. E quando eles vão ter José, eles não reconhecem José. E aí, no encontro que eles vão ter, esse versículo aqui, essa fala que José vai ter com os irmãos: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê esse dia, para consertar muita gente com vida. Então, igreja, no nosso caminho, a gente tem momentos assim também. Na nossa rotina, a gente tem pessoas que, sim, tentam, de certa forma, puxar o nosso tapete, e às vezes conseguem, sim. Elas tramam contra a gente. E às vezes a gente pensa, é muito comum a gente ouvir nos cultos se fazer referência a Deus quebra as macumbas que são feitas e etc. A gente pensa que isso não é tão comum, mas é mais comum do que a gente pensa. No mundo jaz o maligno, e tem muitas pessoas que são más, que atentam contra a vida de alguém. E sempre foi assim, e sempre vai ser. E as pessoas que não têm um suporte de oração, uma vida de oração, uma vida na tentativa de ter uma santidade, elas vão ser atingidas por esses dardos inflamados. E a sua vida não pode ser palco por revés, ela pode sim passar por momentos difíceis, porque alguém está fazendo, atentando algo contrário. E isso pode. Outro dia eu estava vendo uma imagem capturada ali, coletada no cemitério de Mafra, uma imagem à noite, e que tinham pessoas ali que estavam fazendo um ritual lá dentro. Alguém estava filmando, escondido, não sei se era vizinho, cemitério, ou não sei.
Mas as pessoas estavam fazendo um ritual para Deus, tá? Não. Estavam fazendo algo muito macabro. E eles fazem isso para quê? Para que eles sejam mais felizes? Ou... Não, eles fazem provavelmente para tentar contra a vida de outras pessoas. E aqui a gente tem um exemplo clássico, claro, de uma pessoa que foi vendida pelos seus irmãos. Imagina uma coisa dessa. Eu sei que às vezes, né, na nossa vida, na nossa caminhada, a gente também tem problemas familiares. Talvez alguns aqui possam, de repente, ter algum tipo de problema familiar, que não tem um relacionamento tão próximo com o pai, ou com a mãe, ou com o filho, ou com o irmão, com a irmã, né? Porque às vezes a gente é orgulhoso, né? Fala porque eu sou, e às vezes a gente não dá o braço a torcer, a gente não serve em situações que deveria ser. E isso ocorre. Mas aqui, ó, sempre Eclesiastes 3. Esse é um versículo que eu carrego comigo na minha vida. Eu tenho ele da minha carteira. Eclesiastes 7, versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio. Então, no momento a gente pode estar passando por situações difíceis, mas se tem uma coisa que o mundo sabe fazer é dar voltas. Um dia a gente pode estar por baixo, mas um outro a gente pode estar por cima, um dia a gente pode estar nas trevas, mas um outro a gente pode estar na luz. Mas a Bíblia vai falar alguns capítulos antes disso aqui, veja. A história de José, ela vai começar lá no capítulo 37. Mas se a gente voltar um pouco antes, e chegarmos ali no capítulo 30, mais ou menos, até um pouco antes do capítulo 30, 28, 29, já vai começar a falar do pai de José, que é Jacó. E a história de Jacó, assim como do seu filho José, ela é também uma história de muitas reviravoltas, de muita persistência em Deus. Do homem que também foi traído, do homem que também foi enganado sucessivas vezes, de Jacó. A Bíblia vai falar, já desde o seu nascimento, com seu irmão Esaú, irmão gêmeo, e ali todas as ocorrências familiares que vão existir, de um ser mais achegado à mãe, os irmãos ser mais achegado à mãe, o outro ser mais achegado ao pai. E como José vai comprar a primogenitura do seu irmão, o Esaú, um prato de lentilha, e como depois ele vai conseguir a bênção do seu pai, enganando o seu pai, fingindo ser Esaú. E como isso vai trazer todas as repercussões, todas as consequências desse ato, o apóstolo de José, de Jacó, fugir. Mas antes dele fugir, ele vai ser abençoado por Isaac. E a palavra vai dizer, Isaac vai falar para Jacó, cara, você vai para a terra do teu tio Labão, filho de Betuel, vai para a terra do teu tio, e lá, irmão da tua mãe, lá você vai casar com a pessoa de lá, e você vai constituir família, você vai ser muito próximo, e etc. E a Bíblia vai falar que Jacó vai. E da onde ele está em Canaã, que é sul, uma região que é o sul do estado de Israel na época lá. Então ele estava ao sul, e ele tinha que ir para Padã Arã. Na região de Padã Arã tinha uma cidade chamada Arã, e Arã, ela está a mais ou menos 1.000 quilômetros de distância, da onde ele estava até aqui. Na verdade é menos, é coisa de 700 quilômetros em linha reta, mas como ele tinha que fazer, ele não podia ir em linha reta porque era muito desértica e ia para o suicídio se ele fizesse isso, e ele tinha que ir contornando, margeando rios. Então a viagem, ela se tornou mais longa, e a Bíblia diz, Jacó, quando ele está indo, ele vai dormir no deserto, ele vai pegar uma pedra, ele vai deitar em cima daquela pedra, e a Bíblia diz que ele vai ter um sonho, em que o céu vai se abrir,
numa escada, anjos subindo e descendo. E aí o anjo vem e fala para ele: ó, cara, você está vendo esse deserto aqui? Essas areias, esses grãos de areia que tem aqui nesse deserto, essa daqui vai ser toda a tua descendência. Toda a tua descendência vai ser como esses grãos de areia aqui. Da onde você está vendo para o Oriente, da onde você está vendo para o Ocidente, da onde você está vendo para o Sul, para o Norte, até onde tua vista alcança, a pessoa pensa que não, cara. E aí Jacó acorda, a Bíblia diz que ele vai pegar aquela pedra, ele vai colocar ela na vertical, vai fazer um altar, derrubar óleo em cima e vai dar o nome de Betel aquele lugar. Betel quer dizer casa de Deus. Beit quer dizer casa de El quer dizer Deus, casa de Deus. E ele vai continuar a sua viagem. E a Bíblia vai dizer que ele vai chegar em Arã, que era onde ele tinha que ir. Quando ele está chegando lá, ele vê 3 pastores com seus rebanhos na frente do poço, e esse poço tem uma pedra em cima. E ele chega e começa a conversar com esses pastores que estavam ali, e ele diz: vocês conhecem Labão? Já ouviram falar? Será que ele está bem? Será que ele está vivo? E eles falam: não, a gente conhece Labão. Inclusive aquela menina que está vindo lá, aquela menina chamada Raquel, aquela menina lá é filha dele. E aí ele fala: pô, mas por que vocês não dão de beber a esses animais aqui? Ele fala: não, a gente só dá de beber quando todo mundo chegar. E a Bíblia diz que quando Raquel está chegando, ele vai e se apresenta, ele dá um beijo em Raquel, e ele fala: ó, eu sou teu primo, tal, e ele tira aquela pedra e os animais descidentam, né, tomam as suas águas. E aí Raquel conta para Labão: ó, o sobrinho está aqui. E Labão vai e se encontra, e a história fala que é muito caloroso, emocionante, e um mês depois as conversas começam a mudar. Um mês depois, Labão vai falar: pô, cara, você quer ficar aqui comigo, mas de repente a gente pode estabelecer alguns acordos, né? Jacó fala: pô, eu vou ficar aqui, faça isso, eu posso receber um salário para mim ficar aqui. Em troca, obviamente, eu vou oferecer a minha mão de obra, a minha força de trabalho. E o senhor me paga daqui a algum tempo alguma coisa. Tá, mas o que você quer receber? Eu quero a mão do meu filho. Você quer se casar com minha filha? Legal. Melhor dar a mão da minha filha para você do que para um desconhecido, só que você vai trabalhar 7 anos por ela. E assim foi. Ele foi cuidando do rebanho dos animais de Labão. Quando chegou 7 anos, quando ele foi se casar, quando ele tem a noite das núpcias, e quando ele vê no outro dia, não é Raquel, é a irmã dele, é Lia. Em outras traduções, isso é Léia. E aí ele vai lá e fala para Labão: que é isso, cara? Você me enganou. Eu namorei esses 7 anos por Raquel, você me dá Lia. Ele fala que assim, a gente não dá a mais nova. Primeiro tem que ter a mais velha. Primeiro é a mais velha, para depois ser a mais nova. Se você trabalhar mais 7 anos, aí você vai ter Raquel. E aí Labão aceita, e ele vai mais 7 anos de trabalho pela irmã, pela Raquel. E a Bíblia diz que ele vai cumprir. Passado esses 14 anos, ele vai ter com o Labão outra vez, e ele vai fazer um acordo. Labão, a gente já trabalhou tanto aqui com você, e agora chegou o tempo de eu seguir meu caminho. Eu tenho a minha família. A Bíblia vai dizer que ele vai ter um filho. Vai ter um filho com Lia, vai ter um filho com Raquel. Raquel vai demorar um tempo, né, para ter filho, mas ela também vai ter filho. E Raquel que vai ter José. Acabou de meditar nisso aqui. É de Raquel que vai ter José. Mas é de Lia que vai ter Judá. Judá que vai estar na genealogia de Cristo. E aí a Bíblia vai falando. Ele vai ter um monte de filho com Lia, com Raquel, com as servas de Raquel, com a serva de Raquel, que era. Não vou lembrar o nome delas.
Enfim, as duas subservas, Bila, a serva de Raquel, e a serva de Lia Vilpa. E também elas vão ter filhos, e vai encher a casa, filhos enchendo a casa. E aí Jacó chega para Labão e fala: eu vou embora, mas antes eu vou fazer um trato aqui. Eu não quero levar nada para você, eu não vou levar nada para você. Mas vamos fazer da seguinte forma: todo esse teu rebanho aqui, a gente vai separar. Pegamos as cabras, os bodes, as ovelhas, os camelos, tudo o que for malhado e salpicado, a gente separa. O que for branco, a gente deixa por lá. Esses que eram malhados, salpicados, que o mancha do corpo, era raro de se ver. O que predominava era um animal sólido, um animal com a pelagem mais clara, por isso que predominava. Então tinha muito mais dos brancos do que propriamente daqueles manchados. E aí, Jacó fala para Labão: olha, todos os salpicados, manchados que saírem desse rebanho aqui branco, é isso mesmo. Tá? E aí, Labão vai falar para os seus filhos: olha, então vocês peguem aqui os manchados, salpicados, levam para o outro lado. A Bíblia diz que Labão vai se afastar 3 dias de caminhada, em torno de uns quase 80 quilômetros, né? Um dia de caminhada de 25, 30 quilômetros, é quase 90 quilômetros que eles vão se afastar. E aí, Labão vem com uma atitude, no mínimo, curiosa. Né? Ele tem uma audácia ali, uma iniciativa, no mínimo, curiosa e que, por incrível que pareça, era comum fazer o que ele fez. Ele pegou alguns ramos de algumas plantações, plátano, tem mais dois tipos de ramos ali, eu não vou lembrar o nome, mas ele pega esses galhos e ele faz listras desses galhos. Listras, quando ele tira a parte externa desses galhos, o interior fica branco, fica com listras brancas. E ele faz isso, e ele vai para os locais onde os animais tinham que tomar água, e ele colocava esses galhos com essas listas, e a Bíblia diz que no momento em que esses animais iam se descimentar, eles cruzaram. E aí, daquele resultado, daquela cruza, nascia animais salpicados e malhados. Então aquilo ali já começava a acontecer para Jacó. E aí, é a chamada impressão materna, né? A influência materna. A gente pensa que isso não ocorre talvez. Vocês conhecem pessoas que durante a gestação tiveram algum contato com alguma coisa e que a criança sai com alguma mancha, alguma coisa. Minha irmã é assim. Diz a lenda que quando a minha mãe estava grávida, caiu o cabelo todo na barriga da minha mãe. O susto tirou e a minha irmã nasceu com um negócio colado bem o bicho cabelo dela, é uma impressão materna e é um trauma que ele vive, né? E aí, os animais também se usavam aquilo ali. Era um negócio meio místico mesmo. E a Bíblia vai dizer, e ele vai repetindo sucessivas vezes isso daí. Quando os animais mais fortes iam cruzar, ele colocava lá as varas e nasciam esses animais malhados e salpicados. E ele foi fazendo isso e o rebanho dele começou a crescer, até o passo dos filhos de Labão falar: ó, esse cara aí está de sacanagem com o nosso pai, porque ele está roubando tudo do nosso pai. Olha a riqueza que ele tem, a forma que ele está fazendo, né? E aí Jacó vai falar com Labão: ó, Labão, eu não quero mais ficar aqui, eu fiz, fato que o tempo que eu fiquei aqui, você prosperou e eu também prosperei. E agora eu vou seguir meu caminho, e a Bíblia vai dizer, igreja, que ele vai sair, Labão, Jacó, vai voltar a encontrar com o seu irmão Esaú. E a Bíblia diz que quando ele vai se encontrar com Esaú, ele leva uma oferta, um presente para Esaú.
E esse presente era cerca de 570. A Bíblia vai falar a quantidade. 570 espécies de animais aqui, entre camelos, entre cabras, bodes, ovelhas, carneiros. Ele vai levar tudo isso daí para o seu irmão, são 570. Eu tive o trabalho de fazer tentar trazer em valores reais esses 570 animais. Hoje seria na casa de R$1.330.000 o presente que ele deu para o seu irmão. Então, para a gente entender a dimensão dos bens que Jacó conseguiu fazer de uma forma miraculosa. Então, é mais um testemunho. Além de Jacó, além de José, Jacó, ele tem esse testemunho de também ser perseguido, de também ser um cara que vai fugir, de ser uma pessoa que vai ter promessas, de ser uma pessoa que vai ser danada, mas de ser uma pessoa que vai ser restituída em tudo. Mas tanto José quanto Jacó, ou tanto Jacó quanto José, eles são só um eco, são só um prelúdio, só uma amostra de alguém que viria e iria passar por tudo isso também. Um homem chamado Jesus. A Bíblia vai dizer que esse homem eu esqueci de mudar, a igreja está errada. É João 16. Não é João 3. João 16. A Bíblia vai falar desse homem que se nós formos fazer uma análise mais, estudar mais a Bíblia, a gente sabe absolutamente todos os textos que tem ali, do início ao fim dela, convergem para Jesus. Tudo converge para Jesus. O que Jacó viveu, o que José viveu, tudo converge para Jesus. E esse homem, e esse Jesus, esse Cristo, ele vai passar por todas aquelas coisas. Ele vai ser traído, as pessoas que caminhavam com ele, por pessoas que comiam com ele, pessoas que evangelizavam com ele. Ele vai ser negado por talvez o cara mais defensor dele, Pedro, o cara que se dizia ser o mais crente. Eu sou o mais crente, eu que defendo onde você for, cara. Aqui não tem valor, mas na primeira oportunidade ele vai negar Jesus. E Jesus vai ser preso, e Jesus vai ser julgado por religiosos. Religiosos vão falar, ó, cara, você tem falado aí, é consequência de uma execução. E Jesus, sabendo de tudo isso que vai acontecer, as instruções que ele vai dando para os seus discípulos, ali no finalzinho de João 16, ele vai falar isso. Disse-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. As aflições, elas virão sobre o pecado. Em algum momento na saúde, em algum momento no negócio, na profissão, no trabalho, ela vai vir. A aflição vai vir. Agora, a questão é como eu vou encarar isso daí. Lembre-se que a gente vive não pertence a ele, mas a gente vive. E como eu fiz aquele raciocínio no início, não é tão simples a gente ser crente, não. Embora as instruções aqui estejam escancaradas, ser crente existe muita coisa, existe muitas renúncias.
Que velho dito, né? Subir no monte do Senhor, a gente tem que buscar. Mas para a gente permanecer no monte, a gente tem que renunciar. É uma vida de renúncias. É uma vida de renúncias. E não existe outra forma a não ser a renúncia. Não existe. E às vezes essas aflições enfraquecem a vida daquele que de repente começou a caminhar com Cristo. A gente sabe quantas pessoas começaram a caminhar com Cristo esses 15 anos de igreja. Quantas pessoas? Centenas, talvez. Centenas. Vamos nos contar a cada pessoa que pisou da igreja pentecostal seguidores de Jesus Cristo no século XX. Centenas de pessoas. Mas muitas delas, por uma aflição, elas deixaram de seguir esse caminho. Será que a igreja tem culpa também disso? Não sei, talvez. Em algum momento falhamos, enquanto igreja. Repete sim, não. Mas muitas pessoas, no momento da aflição, talvez foram encontrar refúgio do que o mundo oferece. Porque a gente sabe naquilo mais. O que o mundo nos oferece é custoso. É mais fácil, é tudo mais fácil. É mais fácil, é tudo mais alegre. Eufórico, né? Tudo mais eufórico. E muitas vezes troca a euforia pela verdadeira alegria que só Deus sabe. A euforia ela não dura, a euforia é um momento. Mas a alegria do Senhor, ela perdura, ela persiste, ela é contínua. Então eu louvo a Deus, e assim eu falo assim, do meu coração. Eu louvo a Deus por vocês estarem aqui nesse dia. Eu louvo a Deus, porque não é fácil estar aqui. Não é fácil. E muitos aqui têm chamados. Muitos têm chamados. Mas a resistência imposta no seu coração, às vezes, impede de viver a plenitude. Às vezes por machismo meu, às vezes por machismo meu, eu deixo de me entregar definitivamente no que Deus tem para mim, ou no propósito que Deus tem para mim. E isso que é. Vocês sabem que Deus tem um propósito para cada um de vocês. Mas tem alguns que resistem. Tem alguns que resistem. Se entregue a Deus enquanto é tempo. Diz que Jesus irá como ladrão. Irá tirar, ele irá pegar e recolher a sua igreja como um ladrão, como demônio. E você aí com seus achismos, e você aí com os seus enganos, suas dúvidas, e não vou fazer porque não é para mim, é para você sim, Pai. É para você sim. É para você sim. Alegria no meu coração, menino, ver você um dia tocando seu corpo aqui, Tiago. Só que é para você. Não deixe raízes encontrar espaço no teu coração, raízes da verdade. É para você, do seu menino, por Deus, no ventre da tua mãe, cara. Você sabe disso? No ventre da tua mãe, você já foi escolhido, separado. Você sabe disso. Ele também sabe disso. Você não caiu nessa família por acaso. Você sabe disso. Deus já falou tantas vezes e tantas vezes, cara, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Por você, pela tua casa, pelo teu filho, pela tua família, pelos seus irmãos. Faça alguma coisa. Todos aqui temos uma missão, igreja. Todos temos uma missão. Todos. Temos uma missão aqui. Por que não mergulhamos? Porque temos medo.
A Bíblia diz que vai ser envergonhado nós seremos mesmo, humilhados até por sermos crentes. Mas todos temos uma missão. Todos temos uma missão para esse evangelizar, estender a mão, ser próximo de quem está perto, com uma palavra, com um abraço. Às vezes é muito fácil de falar Deus te ama, mas a pessoa quer ouvir eu te amo. É você que tem a iniciativa de falar, minha filho, eu te amo, cara. Perdoa porque eu fiz, eu falei, tem que fazer. Mas vem aqui, vamos viver uma nova vida, esse é o nosso momento. O momento da paz. Baixa Deus ativo. Baixa Deus ativo, Deus. Experimente fazer isso. Deus, tudo. Vocês possam virar e testemunhar. Não aqui na frente, talvez. Ou talvez sim. Mas testemunhe na sua família. Seja um arauto, uma atalaia de Deus. Mostre como a tua vida é testemunho. Da onde Deus te tirou, da onde Ele te colocou. Todas essas pessoas aqui, né, que te empurram para abandonar a sua vida, sua família. Mas Deus, pela sua persistência, pela sua obediência, Deus reverteu cenários improváveis. Se permitam ser alcançados por Deus, transformados por Deus. Vocês que são testemunho vivo do que Deus pode fazer na vida de cada um. Aplauda o Senhor Jesus.